queria que os advogados eleitos aqui, doutor Sigifroy Moreno como membro do Conselho Federal, doutor Raimundo Júnior como presidente da OAB, que vocês falassem sobre o papel da OAB e sua importância para a sociedade, para a justiça social e para o Estado democrático de direito. Sejam bem-vindos ao Ideias em Debate. Muito obrigado, doutor Campelo, pelo convite para participar do programa. É muito importante discutirmos o papel da ordem na sociedade. A ordem sempre precisa protagonizar, até porque sempre protagonizou em momentos históricos importantes a nível de Brasil e também a nível de Piauí. Nós entendemos que esse é um dos pilares dessa próxima gestão. Nós devemos fortalecer novamente nessa atuação social da ordem, porque ela foi muito omissa e letárgica nos últimos anos, deixando de participar de debates importantes, inclusive aqui em Teresina, sobre transporte coletivo, ausência de medicamentos, às vezes na rede pública, né? Outras discussões importantes. Eu nasci numa ordem que foi presidida pelo Dr. Sigifroy, pelo Dr. Ilha Guimarães, pelo Dr. Norberto Campelo, e era uma ordem que tinha uma participação muito ativa perante a sociedade, né? Inclusive participando de todas as grandes discussões. Eu até brinco que a ordem costumava ser a instituição mais procurada do estado do Piauí. Na gestão do Ilha Guimarães, né, Sigifroy, nós tínhamos um dado de que a ordem era a instituição mais procurada. Ela era 2 vezes mais procurada do que a segunda instituição mais procurada, que era o Ministério Público. Isso demonstra a importância da ordem nesse pilar social e como ela deve agir no sentido de proteger cada advogado e advogada, mas também de andar sempre ao lado de cada cidadão e cidadão. De fato, Campelo, também agradeço a possibilidade de participarmos desse seu importante programa. O programa Ideias em Debate de Estudo, que nós estamos aqui, é justamente para debater temas de interesse da sociedade, e a OAB é um desses temas de interesse da sociedade, porque ela tem como missão não só fiscalizar ou regular a atuação do advogado, protegendo o advogado em defesa das suas prerrogativas, mas tem como missão também defender a sociedade. A ordem é uma voz em defesa da cidadania. E nessa linha do que o Raimundo Júnior defende, de inclusão, de participação, de protagonismo da ordem nessas discussões, o que nós acompanhamos nos últimos anos, infelizmente, foi um recuo da entidade. A entidade é sempre muito procurada, quer seja a nível local, quer seja no cenário nacional, e ela deve sim preencher esses espaços, porque, volto a dizer, é uma voz da cidadania. Quantos debates nós não já acompanhamos a nível nacional e a nível local, em que a OAB é chamada a dar a sua contribuição, a protagonizar esses debates, a tomar iniciativas até mesmo judiciais. E a ordem precisa fazer isso sim, e precisa fazer isso de modo inclusivo, permitindo e democratizando a participação dos advogados em seus quadros. Raimundo Júnior foi muito feliz quando teve essa ideia, quando lançou seu movimento oposicionista no âmbito da ordem e permitiu que, de modo democrático e inclusivo, todos aqueles que se dispusessem a contribuir com esse movimento fossem aceitos, fossem acolhidos. O resultado é uma participação, uma integração fenomenal, principalmente de advogados em início de carreira, advogados com uma capacidade de trabalho muito grande, advogados com a capacidade de discernimento e inteligência, e uma inteligência fenomenal. Isso reforça todo o gás que precisa existir no âmbito da ordem. A ordem precisa ser entendida como esse conglomerado institucional. Não é mais um presidente ou uma diretoria, nem mesmo um conselho seccional, mas é uma instituição vista sob o ponto de vista amplo, com a participação democratizada e com isso se tornando mais forte justamente para protagonizar e participar ativamente dessas iniciativas que nós mencionamos. Qual o tamanho, né, doutor Campelo, da nossa ordem, eu até costumo dizer? Sim. Porque aqui nós temos relevo constitucional. Porque nós não somos apenas uma instituição de classe, que representa apenas a classe. Nós temos esse papel constitucional por conta dos nossos movimentos e da nossa representatividade em momentos históricos do país. E eu acho que nós temos que retomar esse caminho. Eu até costumo dizer, por que será que nós hoje somos tão desrespeitados? Por que será que hoje nós não temos mais a representatividade de antes? Será que a razão disso não é esse recuo?
registrado pelo Dr. Sigifroy em relação à participação mais ativa nas grandes discussões da sociedade? Será que é porque nós nos partidarizamos um pouco? Será que porque nossa instituição tem mirado apenas a algumas questões mais internas, em relação, inclusive, a alguns interesses, como o Quinto e outros mais, esquecendo esse tamanho e essa visão macro que precisa ser sempre, né, registrado dentro da ordem? Acredito que isso tenha sido um fator também que tenha, inclusive, originado um desgaste para os próprios advogados e advogadas perante a sociedade. E diante disso, o que significa para vocês assumirem a liderança da OAB Piauí? Qual é o sentimento, os desafios e as responsabilidades que vêm com essa missão? Eu acredito que nós tenhamos muitos desafios, né? Nós vivemos um momento em relação à advocacia, já que tratamos do protagonismo da ordem em relação à sociedade, um pouco mais complexo. Temos desafios, casos constantes e permanentes de violações de prerrogativas, que é sempre um ponto importantíssimo para a advocacia. Casos gravíssimos de aviltamento de honorários. Nós temos aí magistrados condenando em honorários de R$120. Uma criminalização, né, mais evidente de advogados e advogadas. Nós também temos um problema grave que precisa ser combatido, que é a morosidade processual. Eu até estive ontem num programa, né, na TV O Dia, e o colega disse, será que não é um problema sistêmico? E eu respondi, será que não é um problema que nós não enfrentamos apenas no Piauí? Porque no Brasil todo melhora. Nós temos um cenário de mudança e de evolução em vários tribunais do país, mas uma dificuldade maior no Piauí. Será que porque nossa visão de gestão nos últimos anos não mirou o dia a dia da advocacia, soluções viáveis, perspectivas interessantes, novas ideias para resolver esses problemas que impactam no mercado de trabalho, na manutenção do mais experiente, no ingresso do mais jovem, uma revolução tecnológica e digital, doutor Campelo. Não é mais possível imaginar o exercício da advocacia nesse momento sem pensar nessas transformações sociais e digitais que nós tivemos nos últimos anos. Porque é você ficar fora do mercado de trabalho. E nós temos uma instituição que é pior aqui no Piauí, analógica. Uma instituição em que, se eu for advogado da capital, eu tenho que me dirigir até lá para eu tirar uma simples certidão. Então, são vários aspectos que a gente precisa mudar, são desafios importantes ao lado da capacitação mais prática e de tantos outros para a gente enfrentar um momento que é de muita dificuldade aqui para a advocacia piauiense. Esse último censo do Conselho Federal, ele me chamou muita atenção. Nós somos o segundo estado, doutor Sigifroy, do país que tem a menor média de remuneração para advogados. Nós somos um estado que tem a média maior do que a média nacional de quem tem hoje a advocacia como uma atividade secundária. A média nacional é de 25%, 26%, e nós temos uma média local de 35%. São dados importantes que mostram a dificuldade da advocacia no Piauí e são desafios que precisam ser enfrentados conjuntamente para a gente retomar esse caminho de pujança para a advocacia piauiense. Doutor Sigifroy, o senhor já foi presidente da Ordem e agora retorna a participar do comando da Ordem. Como é que esse sentimento e esses desafios, como é que deverão ser enfrentados? Eu gosto sempre de dizer, doutor Campelo, que a realidade vivenciada pela advocacia no Piauí e no Brasil como um todo, ela é praticamente que uniforme. Os problemas que nós temos aqui no Piauí são os mesmos problemas vivenciados pela advocacia do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Amazonas. Eles divergem pontualmente em alguns aspectos, certo? O que eu quero com isso dizer é que aqueles problemas que nós enfrentávamos à época que eu estive presidente, alguns com algumas variáveis foram se alterando, mas alguns teimam em permanecer e alguns até são mais crescentes. E o grande desafio é nós permitirmos, com maturidade, capacidade e inteligência, enfrentarmos esses problemas.
Perfeito? E nós temos, eu penso, que um diferencial nessa gestão que vai se iniciar em 2025. Porque nós temos uma diretoria e um conselho seccional formado por advogados militantes. Isso é um diferencial espetacular. Por quê? Porque quando eu milito na advocacia, eu consigo identificar com maior facilidade os problemas vivenciados pela classe. Se eu não sou aquele profissional que lida diuturnamente com a advocacia, se eu não tenho meus problemas com PJE, se eu não tenho meus problemas com honorários, se eu não tenho meus problemas com acessibilidade ao Poder Judiciário, no trato com magistrados, com servidores e com membros do Ministério Público, eu não sei, com maior propriedade, apontar as saídas para esses problemas. Quando eu tenho um advogado militante como o Dr. Raimundo Júnior e toda a sua diretoria que diuturnamente lida com os problemas relacionados com o judiciário, eu consigo identificar-me com eles, identificar-me com a classe toda e conseguir trabalhar na busca das soluções desses problemas. A época que estive à frente da Ordem, junto com minha diretoria também, existia também essa identidade e essa capacidade de atuar e de enfrentar os problemas. Fizemos isso com toda a nossa força, com toda a nossa coragem, sem recuar em nenhum momento. E penso que nós vamos conseguir trabalhar com muito mais força agora, tendo o Raimundo Júnior e a doutora Railena à frente da Ordem dos Destinos da nossa instituição pelo próximo triênio. Doutor Raimundo Júnior, falando da questão das prerrogativas, né, que está sendo colocado aqui, que é um ponto crucial para a advocacia. Quais estratégias estão sendo ou serão propostas para proteger e fortalecer esses direitos? Eu acredito que nós tenhamos que sair, doutor Campelo, apenas das notas. A nota é um instrumento importante, o desagravo também, mas quando a gente se resume apenas a isso, eu acredito que a gente gera a sensação de impunidade nas autoridades que cometem a violação de prerrogativas. Então nós temos que ser mais intransigentes em relação a isso, judicializar os casos mais graves e os casos mais urgentes, até porque temos legitimidade para ajuizarmos ações civis públicas, criarmos protocolos de atendimentos para a advocacia, um fenômeno que já existe a nível de Brasil, inclusive alguns, via ação civil pública, alguns protocolos foram, avançar no legislativo, no legislativo local, Cid Freud, porque assim nós vamos proteger cada vez mais os advogados e advogadas, tornando as penas para quem viola as prerrogativas dos advogados e das advogadas mais severas, E isso é um instrumento também importante. Eu acho que assim nós vamos avançar muito e tratando sempre de um aspecto que eu acho extremamente importante, doutor Campelo. Nós precisamos realizar algo que fazíamos muito bem antigamente, deixamos de fazer. As campanhas importantes, sim, campanhas esclarecendo sobre a nossa atividade, sobre as nossas prerrogativas, que isso é muito importante para aproximar a sociedade do advogado e da advogada e para que todo mundo entenda os seus limites, entre direitos e deveres. Professor Gifrade, qual o papel do conselheiro federal, para que as pessoas que nos assistem possam entender, já que nós temos a diretoria da OAB, que fica aqui em Teresina, e nós temos esse conselheiro federal, que no caso o senhor está ocupando uma vaga. Então, o senhor poderia explicar esse papel do Conselho Federal? Ao lado da diretoria eleita em cada seccional do país, em cada estado, também a advocacia local elege conselheiros federais. Esses conselheiros federais vão compor o Conselho Federal, juntamente com a diretoria do Conselho Federal, que será eleita no próximo ano. O papel deles é exatamente servir de elo entre a advocacia local e a advocacia nacional, levando para o debate nacional os grandes temas de interesse da advocacia. O Conselho Federal se reúne ordinariamente uma vez por mês em Brasília, A representação de cada estado é igual, é como se fosse um Senado. A representação de cada estado é igual, justamente para, com essa paridade, levar ao Conselho Federal a importância equânime da discussão quanto aos temas da advocacia. Não existe diferenciação em razão do número de advogados de cada seccional. A composição do Conselho Federal é paritária, certo? São a mesma quantidade de conselheiros federais que nós temos no Piauí, a mesma de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará, de todo o Brasil. A importância justamente é
levar para o seio nacional as discussões dos grandes temas de interesse da advocacia. E lá nós vamos fazer isso, É importante que exista uma experiência muito forte, uma vivência da advocacia. Eu completei agora 30 anos de advocacia, apesar de não parecer, mas completei já 30 anos de advocacia. E é ao largo dessa caminhada, dessa experiência, que nós vamos contribuir fortemente para a discussão desses grandes temas da advocacia. E com isso, buscar soluções para eles no âmbito nacional, um reflexo positivo, por óbvio, para o âmbito local. Sim. Porque nós não podemos esquecer jamais que estamos lá na condição de representantes legitimados pela advocacia piauiense. E será esse o nosso papel, levar para o Conselho Federal as demandas relevantes da advocacia piauiense, tratar desses temas lá e buscar soluções que nos beneficiem. Tivemos até propostas que foram lançadas pelos nossos conselheiros federais, que nós acreditamos que o Piauí pode ser, né, um passo importante para que a gente observe algumas mudanças sobre transparência, sobre marketing jurídico. Nós acreditamos que tenhamos avançado nos últimos anos, mas ainda fomos muito tímidos. Eu acho que nós precisamos avançar mais, né, entre essa liberdade maior, doutor Campelo, né, doutor Cifrei, para o marketing se inferir a atuação ética de cada advogado e advogada ali, ter sempre aquele limite entre o marketing e a mercantilização, mas que precisamos avançar, porque nós somos muitos advogados e advogadas hoje, especialmente ingressando na carreira, e se nós não tivermos o marketing ao lado desses que estão ingressando, eles não vão ter como concorrer igualmente com quem já tem 15, 20, 10 anos de carreira. Esse aspecto de marketing é muito importante assinalar, e é do seu conhecimento, que é advogado também, que nós temos uma legislação muito estanque no que diz respeito a marketing e propaganda da advocacia. Não é? A intenção primeira dessa legislação, eu até entendo e a defendo, é não permitir que grandes escritórios tomem de conta da publicidade advocatícia, sufocando aquele que está no início. Por exemplo, nos Estados Unidos é permitida uma propaganda mais assintosa por parte dos escritórios de advocacia. Aqui não, o Conselho Federal prima por essa restrição, justamente para privilegiar que pequenos advogados ou pequenos escritórios também encontrem seu espaço no mercado. Agora, ao lado disso, nós precisamos entender que deve existir uma evolução nesse marketing, justamente por conta da modernização das formas de marketing que existem. Hoje as redes sociais são acessíveis, né, a todos nós, de modo que não era há pouco tempo atrás, né? E a ordem precisa estar atenta e consciente quanto a essa nova realidade e permitir que a mediatização correta, a modernização dessa mediatização possa ser feita, respeitando, claro, os regramentos e os limites postos pelo nosso Código de Ética. Nós citamos até, dentro das nossas propostas, naquele card, né, doutor Sigifroy, a questão da publicização, às vezes, de uma decisão judicial importante. Doutor Campelo conseguiu uma decisão importante no âmbito do TRF e ele não pode publicizar isso. O que, em tese, iria gerar uma autoridade para o doutor Campelo naquela matéria, né, sim, por ele comentar, por ele fazer o registro daquela decisão. E é óbvio que dentro de uma questão de tráfego no Google, nas redes sociais, via Instagram, no YouTube, vai gerar a possibilidade de ser contratado por alguém que está em busca daquele serviço naquela área específica. Qual será, doutor Raimundo Júnior, o enfoque da nova gestão para as comissões temáticas? Como elas podem ser instrumentos de aproximação com a sociedade? Muito importante, eu sempre disse durante a nossa campanha, pré e campanha, pré é até engraçado eu falar em pré, porque não existe mais pré-campanha no sistema OAB, né? O provimento praticamente veda tudo. É por isso que eu brinco que é tão difícil ser oposição hoje dentro do sistema, porque eu acho que o sistema ele é feito hoje para que não exista oposição. Então, quando uma oposição realmente se sagra vitoriosa, eu acho que isso tem que ser muito comemorado. Eu sempre registrei que na OAB que eu nasci, as comissões eram o pulmão e o coração da ordem e era uma via de aproximação, inclusive através da imprensa, com a sociedade. A gente conseguia aumentar os tentáculos da ordem. Quando a gente tem comissões funcionando, onde os advogados e as advogadas se sintam com liberdade, com independência para trabalhar,
levando à frente os grandes projetos em nome da ordem, a gente engrandece a instituição. A gente aproxima a ordem das outras instituições, a gente aproxima a ordem da sociedade, passa a protagonizar os grandes debates sociais. É através das comissões que a gente faz isso. E a comissão ela precisa ser o quê? Plural, democrática, acolhedora, inclusiva, permitindo que todo mundo possa realizar um grande trabalho. Nós queremos revitalizar as comissões. Tenho certeza que as comissões serão um dos carros-chefes do nosso trabalho, porque para a gente protagonizar novamente, a gente precisa que elas pulsem de modo muito forte e de modo muito independente, realizando todos os trabalhos que nós tenhamos que, realizar para que retomemos esse caminho. Vários presidentes, vários vice-presidentes, vários componentes de diretoria de comissões nos apoiaram nas últimas eleições que terminaram agora no dia 30, e justamente um dos grandes aspectos que eles sempre registravam é: vamos revitalizar as comissões. Elas são extremamente importantes. Eu até lembro de comissões importantes, doutor Campelo, que eu não vi uma atuação tão mais firme, estudos constitucionais, uma comissão sempre tão importante. Não vi mais nenhuma ação civil pública ajuizada, que sempre o ajuizamento das ações civis públicas vem de uma aprovação no Conselho, mas a partir de um trabalho que é realizado por uma comissão específica, comissão de direitos humanos, que é sempre tão importante, as comissões do sistema penitenciário, enfim, a gente tem que retomar esse caminho de modo muito firme. As comissões são de uma importância fenomenal. As comissões que permitem capilarizar a atuação da ordem. Nós conversávamos agora há pouco e mencionarmos o quanto a OAB perdeu seu protagonismo nos últimos anos. A sociedade provoca a OAB como um todo. A advocacia provoca a ordem. E essa resposta a tempo e modo só pode vir se nós tivermos comissões atuando. Comissões permanentes, comissões funcionando, inclusivas, com atuação democratizada, como o doutor Raimundo Júnior mencionou. Se nós afastamos, afugentamos ou não permitimos o trabalho dessas comissões, nós não vamos dar a resposta enquanto instituição, quer sob o ponto de vista corporativo, quer sob o ponto de vista institucional. Nós não vamos dar as respostas que a OAB deve dar. Portanto, a OAB não vai ser mais protagonista dessas grandes discussões no seio da sociedade e no seio da própria advocacia. Deve ser permitido que as comissões atuem. O doutor Raimundo Júnior tem um plano de metas já muito bem direcionado, feito, estruturado para permitir esse trabalho das comissões. Lembrando que esse trabalho precisa ser coletivizado, mas também organizado. As comissões não podem funcionar de modo díspare, afinal de contas, independentemente da comissão, por mais diferente que ela seja, ao fim e ao cabo é a OAB que está falando, Então precisa existir um trabalho concatenado, organizado e planejado, porque aquele é a voz da instituição. Sendo feito isso de modo muito organizado, como existe já um plano de metas a ser alcançado nesse particular aspecto, a ordem vai voltar a ser aquela protagonista das grandes discussões e vai dar as respostas necessárias que a advocacia e que a sociedade pretende. Nós temos temas que precisam de várias comissões trabalhando conjuntamente, Um tema, às vezes, que puxa o gancho temático de várias comissões. É organizar isso, todo mundo trabalhar de modo muito firme. O Sigifroy fez um registro importante do plano de metas. Nós queremos lançar metas a cada 100 dias. A cada 100 dias, para que a ordem tenha sempre um objetivo a ser alcançado em todos os seus órgãos. Conselho, diretoria, nas comissões, enfim. É dessa forma que nós queremos trabalhar para que o planejamento seja satisfatório em favor da advocacia. E falando sobre inclusão, nós temos a questão, para além da representatividade feminina, como é que, já que a doutora Railene Alencar é vice-presidente, como é que essa nova gestão pretende promover mais diversidade e inclusão dentro da própria ordem? Através das comissões. Nós vamos ter comissões importantes. São comissões inclusivas, que sempre ligadas a aspectos de diversidade, de inclusão, que eu acho que também foram paralisadas nessa gestão, Sim. E eu sou muito democrático em relação
à participação e ao trabalho de todas as comissões. Tivemos reuniões importantes já, doutor Campelo, com alguns movimentos sociais, advocacia popular, né, para que a gente promova de modo muito amplo e irrestrito a participação, né, muito plural, democrática, né, e respeitando sempre a inclusão e a diversidade. Esse tema da paridade, se me permite, doutor Campelo, é extremamente importante. Por vezes, parte da advocacia não sabe, ou até mesmo a própria sociedade não sabe, mas na composição de uma chapa para concorrer aos pleitos da ordem, há de existir uma paridade. Sim. Há de ser respeitada. 50% dos candidatos são homens, 50% são mulheres. E 30% são negros ou pardos. Então, existem todas essas regras para serem respeitadas. No âmbito da diretoria, essas regras precisam ser respeitadas também, no âmbito do Conselho Federal, no âmbito do Conselho Seccional. Há necessidade do respeito à paridade, para permitir a participação feminina. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito mais com mulher. Por quê? São mais organizadas, são mais dedicadas, são mais responsáveis. Super dedicadas. Não que os homens não sejam, mas elas têm um diferencial, uma capacidade laborativa diferenciada. Gosto muito de trabalhar. Mas por que eu menciono isso? Fizemos não só em atenção a essa paridade que vem determinada via provimento do Conselho Federal, via resolução do Conselho Federal, mas quando nós discutimos a composição, a estrutura, a disposição dos cargos na nossa chapa, o doutor Raimundo Júnior fez questão de destacar se ele vai estar como candidato à diretoria do Conselho Seccional, a candidata a presidente da Caixa de Assistência de Advogados deve ser uma mulher. E foi para respeitar mais ainda essa paridade. E foi tendo aí uma vice também, mulher, que é a doutora Railena, que é responsável, inclusive, hoje, será a partir de janeiro de 2025, pelo trabalho das comissões. Muito importante. E foi assim que, de maneira muito positiva e muito feliz, o grupo escolheu. Isso deve ter sido um ponto muito importante da advocacia ter visto isso dentro da chapa. Né? E eu acredito que, inclusive, diante do movimento que foi feito, né, doutor Campelo? Porque a doutora Railena e a doutora Isabela, por exemplo, que vão ser vice-presidente e presidente da CAP, respectivamente, são pessoas que compõem a gestão. Então foi um movimento de mulheres, né, que aderiram ao nosso movimento e concretizaram aí nessa vitória, que foi criado inclusive durante a campanha, um movimento Elas por Elas, que foi um movimento gigantesco. Sim. Eu acredito que o maior movimento de mulheres que tenha sido realizado já numa campanha de ordem foi durante a nossa campanha, que foi Elas por Elas. E quanto aos advogados iniciantes, né, sempre em toda a campanha se fala bastante dos advogados em início de carreira. Que ações serão desenvolvidas para apoiar esse público, desde a formação continuada até o suporte no início da prática profissional? Nós temos uma proposta interessante acerca do enfrentamento da morosidade, que é através da criação do núcleo permanente de monitoramento da celeridade. Eu acho que é importante para quê? Para que a gente venha enfrentar esse problema, mediante o uso de inteligência artificial. É um modelo já adotado em outras seccionais e que a gente vem trazendo para o Piauí. Processos parados há mais de 120 dias serão objeto de reclamação automática e alvarás não expedidos também, através de uma triagem trimestral do Poder Judiciário piauiense como um todo. A gente quer também avançar muito no campo do extrajudicial e na conciliação e na mediação e arbitragem. Por quê? Porque a gente acredita que com isso, inclusive utilizando a Câmara de Mediação e Arbitragem lá da nossa OAB, nós vamos contribuir em demandas de massa, em outras demandas para que haja uma solução mais épica. Por que eu estou falando sobre isso? Porque assim nós vamos enfrentar um dos maiores problemas que afasta, né, o mercado de trabalho de quem está ingressando. Ponto. Num segundo plano, ou num segundo pilar para a jovem advocacia, a gente quer capacitar, mas capacitar melhor, de modo mais prático. Uma das grandes deficiências do jovem advogado e advogada que está ingressando é a questão da capacitação prática para enfrentar o mercado de trabalho. Para isso a gente está criando o núcleo de apoio à jovem advocacia, onde lá nós teremos uma mentoria com advogados mais experientes. Vou até lhe fazer o convite para você fazer parte. Certo, obrigado. Né? Para quê? Para que esses advogados mais experientes, eles auxiliem quem está ingressando na formatação de peças, nas audiências iniciais, nas sustentações orais, na resolução daqueles casos mais urgentes. Precificação de honorários. Aí nós vamos
também fazer o quê? Precificação de honorários, prospecção de clientes, network, marketing jurídico, gestão de carreira, gestão de escritório, empreendedorismo jurídico. Ou seja, ter uma visão mais real da advocacia do nosso dia a dia, para que o jovem advogado e a jovem advogada se sinta mais preparado para isso. Vamos também revitalizar a comissão da OAB na universidade. Por quê? Porque a gente acha que essa comissão se afastou um pouco das faculdades e universidades. E a gente precisa fiscalizar mais para que nós tenhamos novamente, né, uma elevação do grau do ensino jurídico aqui no Piauí, para que os bacharéis se apresentem quando advogados de modo mais preparado. Queremos a ordem sendo um braço ali já a partir do 7º, 8º período, para que esse bacharel ele já esteja vivendo, né, o presente, o dia a dia da ordem e se sinta assim mais preparado, já participando dos cursos, do dia a dia da advocacia. E, doutor Sigifreud, como é que, já que tocou no assunto também dessa questão do relacionamento com o judiciário, como é que se pretende fortalecer esse diálogo entre a OAB Piauí e o judiciário? Como é que vai se dar essa questão que é muito importante para a advocacia e para a sociedade? Eu penso que a palavra-chave é exatamente essa que você utilizou, diálogo. Mas o diálogo paritário, diálogo do mesmo nível. A ordem precisa trazer as suas demandas perante o Poder Judiciário, que são várias, provocar o Poder Judiciário para a solução desses problemas mediante o diálogo, mas de modo muito altivo, de modo construtivo, sabendo efetivamente com que se está adiante, levando soluções para esses problemas, sabendo construir junto com o Poder Judiciário as soluções para esses problemas. Mas de modo, volto a dizer, de modo muito altivo. Não com autoridade, mas também não com subserviência. A ordem tem condições de discutir com o Poder Judiciário, nas suas mais diversas instâncias e entrâncias, esses problemas da advocacia. Nós temos problemas relacionados à estrutura do Poder Judiciário, nós temos problemas relacionados à morosidade do Poder Judiciário, nós temos problemas relacionados ao relacionamento interpartes e nós precisamos que a ordem discuta isso. A Comissão de Relacionamento com o Judiciário vai ser uma comissão importantíssima, voltando a dialogar construtivamente com o Poder Judiciário, levando àquele poder, nas suas mais diversas esferas, as saídas para os problemas que são vivenciados, justamente para que nós consigamos essas respostas que a advocacia tanto precisa. E eu penso que isso precisa existir tanto no âmbito do Poder Judiciário, como também no âmbito das mais diversas instituições governamentais e não governamentais. Não à toa temos também a Comissão de Relações Institucionais. Que também levam as demandas. A advocacia hoje tem uma atividade múltipla, não se resume à atuação perante o Poder Judiciário. Atua perante órgãos governamentais, atua perante órgãos paraestatais, legislativos, atua perante o Poder Legislativo, e nós precisamos levar, com a autoridade da OAB, com a postura necessária da nossa instituição, nós precisamos levar essas demandas e encontrar saídas para esses problemas. Sobre o relacionamento com o Poder Judiciário, eu acho que a construção de modo coerente do projeto que a gente propôs para a advocacia, que era termos advogados do dia a dia na diretoria, também vai facilitar. Eu costumo dizer que o dia a dia do advogado e da advogada dentro do tribunal traz mais respeito e representatividade, é inegável, porque você está lá no dia a dia, né, doutor Campelo? Você está lá todo dia fazendo sustentação oral, uma audiência, despachando um processo, entregando um memorial. Então é natural que haja esse respeito, né, pelo dia a dia do trabalho. E a Comissão de Relação com o Poder Judiciário ela é importante também para que ela esteja presente no dia a dia das grandes decisões do Poder Judiciário que impactem direta ou indiretamente na vida do advogado e da advogada. Por exemplo, é inadmissível que a comissão não acompanhe os processos administrativos que impactem na vida da gente. Ela tem que estar lá, a OAB precisa estar habilitada, realizando sustentação oral no dia do julgamento daquele procedimento, dialogando com o tribunal acerca da importância de se preservar conquistas e direitos importantes
para a advocacia e por não também dizer para a própria sociedade. Então é sempre muito importante essa presença da ordem dentro do tribunal para que esse relacionamento redunde de um diálogo respeitoso e representativo que construa pontes para que ambas as partes estejam sempre aí, né, construindo de modo a elevação de ambas as profissões. Eu penso que isso beneficia o próprio Poder Judiciário. Contribui. Sim, sem dúvida. O próprio Poder Judiciário. Ele, quando ele é fechado, quando ele se volta para si, ele não encontra as saídas mais adequadas em determinados temas. E o Poder Judiciário, ele precisa, de fato, voltar à sua visão. A função do Poder Judiciário, o objetivo colimado pelo Poder Judiciário é o mesmo da advocacia. Sim. Prestar serviço de maneira célere, séria e eficiente. O objetivo do Poder Judiciário São objetivos que convergem. Objetivos esses que são convergentes com o da advocacia. Nós que somos advogados militantes, nós sabemos. Eu não quero uma decisão, quero uma decisão que me é favorável em primeiro grau. Mas se ela não vier, eu quero que ela venha, mesmo que seja desfavorável. Mas que ela venha, que me permita interpor os recursos necessários. Eu não posso concordar com a postergação da vinda dessa decisão. E esse interesse em prestar jurisdição de forma eficiente é o interesse maior do Poder Judiciário. E, via de consequência, e convergentemente, é o interesse maior da advocacia. Então, se nós pensarmos as soluções para esses problemas, nós estamos, ao fim e ao cabo, atingindo os interesses comuns. Isso precisa ser colocado de modo muito claro, de modo muito democrático, de modo muito paritário, sendo discutido. E quanto à questão do uso da inteligência artificial e de outras inovações, isso que podem ser aliados da prática jurídica, eu não sei se isso foi objeto, não acompanhei se houve um debate a respeito disso durante a campanha, mas como é que a OAB Piauí pretende estimular o uso responsável dessas ferramentas? Isso sempre foi um debate, né? Um dos grandes pilares da nossa campanha é essa revolução digital e tecnológica que nós devemos fazer. O núcleo de monitoramento da celeridade processual, ele utiliza inteligência artificial. Sim. Nós estamos propondo a criação de um app Conecta, que vai resumir todos os serviços da ordem, que vai ter um canal Fala com o Presidente para tratar de assuntos importantes para a advocacia piauiense. E nós vamos ter também um canal específico, um curso de capacitação só com inteligência artificial, para que haja o uso responsável da inteligência artificial. Eu tenho dito que quem advoga no dia a dia já sabe a importância do uso da inteligência artificial. Eu tenho diversos colegas, né, que já utilizam a inteligência artificial. Isso é extremamente importante, porque contribui extremamente, inclusive, com a vida útil do trabalho da gente, né, doutor Campelo? Sim. Então são aspectos importantes e que a gente quer realmente que haja uma participação muito efetiva dentro da ordem. E existem hoje no Piauí, são 20 subseções, né, isso, e elas desempenham um papel essencial nas questões regionais. Como elas serão fortalecidas no seu papel institucional e no processo de interiorização das ações da OAB no Estado? Também eu gostaria de saber se existe algum plano para a criação de mais subseções. Eu tenho uma responsabilidade enorme com a advocacia do interior e do litoral, porque nós nos elegemos ou fomos vitoriosos em 17 das 20 subseções. Ganhamos na capital e em 17 das 20 subseções. E nós tivemos uma maioria avassaladora no interior, né? Saímos do interior com mais de 640 votos. E um dos motivos disso, eu acredito, tenha sido o distanciamento da capital, da seccional. Eu acho que nós temos que ser mais acolhedores e inclusivos com a advocacia do interior e do litoral, expandir os serviços que existem na capital para o interior e realizar aquilo que você acabou de dizer. É inadmissível que as subseções existam apenas para figurar. Elas precisam ter, de fato, né, uma independência funcional e administrativa maior, disponibilizando os mesmos serviços que a capital disponibiliza, até com entrega de carteira. Para o senhor ter ideia, né, nós temos hoje subseções que não conseguem entregar a carteira dos advogados, que ficam aguardando
que um representante estadual se faça presente na subseção para que realize a cerimônia de entrega de carteira. Isso é inadmissível. Então nós queremos dar uma independência real, né, melhorando as questões financeiras, que também são muito importantes, porque nós temos as subseções vivendo de repasses que são os mesmos valores desde 2017 e 2018, né, com a quantidade muito maior de advogados e advogadas em cada região, e avançar na criação das subseções de modo responsável e o fazendo, doutor Campelo, sempre nos primeiros anos de gestão, de modo a permitir que aquela subseção de fato impacte positivamente na vida da advocacia daquela região. Nós tivemos agora, por exemplo, só no ano da eleição, a criação de 7, né, doutor Cid Frois, salvo engano, subseções. Teve subseção criada aí há 60 dias das eleições. Eu acredito que não sejam subseções que tenham sido criadas no sentido de fortalecer a advocacia da região, mas para o uso eleitoreiro, né, da advocacia daquele local. E nós queremos ter uma gestão diferente para esses casos. Bom, nosso programa está chegando ao final e eu quero, ao tempo em que já desejo muito sucesso à nova gestão da Ordem, que seja um trabalho realmente que possa tornar a OAB protagonista nas questões sociais e na defesa das prerrogativas do advogado, e eu passo a palavra para que vocês possam fazer suas considerações finais, ao tempo que já coloco também o programa Ideias em Debate, sempre à disposição da Ordem, para tratar de assuntos de interesse da sociedade. Bom, da nossa parte é agradecer o convite e a possibilidade de participar do programa. É um programa extremamente enriquecedor, em que nos é permitido debater grandes temas, e esse relativo às questões relacionadas à nossa instituição e à sociedade são extremamente relevantes, e nos colocar à inteira disposição da advocacia piauiense para uma atuação forte, presente, junto ao Conselho Federal. Isso eu faço em nome de toda a nossa bancada de conselheiros federais eleitos, porque há uma convergência de interesses, há uma convergência de opiniões lá e uma necessidade de um trabalho conjunto que efetivamente vai existir. Portanto, fica a advocacia piauiense chamada a colaborar conosco, sabendo que pode contar conosco junto ao Conselho Federal, justamente para que essa gestão, juntamente com a atuação da diretoria e do Conselho Seccional, seja a melhor gestão já existente no âmbito do nosso estado do Piauí. Presidente. Agradecer, doutor Campelo, também nos colocar à disposição, dizer que a Ordem vai estar à disposição do programa, né, sempre para debater ideias, para construir caminhos. As comissões também, é muito importante a presença das comissões aqui dentro do programa. Mandar um abraço especial para cada advogado e advogada desse estado e reiterar o nosso compromisso com todos eles de fazer a maior gestão da história do Piauí. Daqui a 3 anos quero estar novamente aqui no programa Ideias em Debate, mas para fazer um balanço da nossa gestão e um balanço da maior gestão que já houve no Piauí. Muito obrigado.